Não, Ele eu tá não me deixa nem ouvindo? você se defender. Não deixa nem você se defender, já foi falando o Jorge. Ele nem responde. Como eu sou um devedor incomensurável, eu Tá muito baixinho, Jorge. A gente quase não tá te ouvindo. como eu sou um devedor incomensurável, calo-me e prossigo. Pergunta, item 246 do livro Evangelho de Chico Xavier. O mais difícil não é viver, é conviver. Existem pessoas que gostam muito de usar a franqueza, mas é uma franqueza que joga tudo, que joga todo o mundo no chão. Vou ler de novo. Interessante, hein? O mais difícil não é viver, é conviver. Existem pessoas que gostam muito de usar a franqueza, mas é uma franqueza que joga todo mundo no chão. Forte. Senhor, abençoai nossas almas nessas horas, envolva cada um de nós, que as réfragas do dia a dia nos sirvam de lições oportunas para nós outros. As almas sofridas que as outras acalentam-nos, espreitando-nos, tentando vez outras desviar-nos do caminho. É o que te rogamos nesse momento, Senhor. As vibrações amoráveis que possam inundar o nosso cérebro, com conhecimentos dos benfeitores maiores. Esse, o expressivo irmão da gentilidade. E que essas informações possam inundar os nossos corações de sentimentos nobres, para compreendermos o espírito de renúncia diante do cenário tão conflituoso que vivemos, nas ambiências de provações e de expiações. E agradeço aqueles irmãos poucos que não compareceram, que sejam envolvidos na tua paz, Senhor. Os que não puderem, que sejam visitados seus lares também. Graças a Deus, damos por aberta a reunião de estudo na noite. E assim seja. Graças a Deus. Somos nós. Bom, estamos no livro Paulo e Estevão, capítulo 7, do livro velho, página 125. E o livro novo é 114. Então, no parágrafo 25 da atitude 9 de Isso. Gamaliel. Só um instantinho, né? Você começar isso aí. Nós estamos o seguinte: Estevão foi preso, houve aquele problema lá no Sinédrio, né? Ele foi acusado de um monte de coisa, feitiçaria, blasfêmia, heresia, jogar contra o time da casa, etc. Né? Mas quase era apedrejado naquele momento. Mas havia um sábio na época, chamado Gamaliel, muito sensato, muito humano, falou: não, calma, não é assim não. Vamos, né, estudar, né, o processo. E nesse meio tempo, quer dizer, prenderam o escriteiro e o pessoal que assistiu chegou aos ouvidos do pessoal da Casa do Caminho, de Pedro, João, Tiago, etc., né, dessa atitude nobre, né, do nosso querido Gamaliel. Nome que significa Deus recompensa, né? Gamaliel, Deus recompensa. E Pedro aproveitou e fez o convite a Gamaliel para visitar a Casa do Caminho. É aí que nós vamos começar. Tá? Estevão está preso, fez aquele salseiro lá no Sinédrio, tá? Aquele salseiro mesmo, porque simplesmente foi cristão. Tá? Ele não negou o que ele realmente aprendeu, né? E era também um grande doutor da lei, né? De uma certa forma. O conhecimento dele do Antigo Testamento era fora de série. Mas, na época,
isso aconteceu assim, né? Bom, boa noite, Consuelo, boa noite, seu Roberto, e vamos... Boa lá, noite, né? boa noite, Jorge, boa noite, Afrânio, Boa noite. Consuelo. Boa noite, Afrânio, seu Roberto, Boa noite, Felise, Consuelo. Jorge. Boa noite. Bom, então, nós estamos no livro Paulo Estevam, no capítulo 7. Para quem tem o livro novo, a página 114, no segundo parágrafo, que diz ciente da atitude nobre de Gamaliel. E para quem tem o livro antigo, a Fran, não é? 125. Isso. Sigamos, podemos ir? É só um Vamos lá. pontinho acima. Pedro, acima, Tá. um pouquinho. Pedro observava os sofredores que Jesus tanto amara e experimentava novas forças. Tá? Que Pedro estava pensando quem era o Estevão naquele momento. É o papel de Estevão dentro da casa do caminho. Ele via, quando Estevão chegava, a reação daquele povo sofrido, velhos, crianças, órfãos, desamparados, né, viúvas, etc., né? E era uma reação assim, parecida com o que ele viu com Cristo, né? E ele está pensando nisso, né? Observando isso. E vamos lá. Ciente da atitude nobre de Gamaliel, ante as acusações do doutor de Tarso, e crente de que só ele evitara o apedrejamento imediato de Estevão, concebeu o projeto de convidá-lo a visitar as instalações toscas da Igreja do Caminho. Exposta aos companheiros, a ideia foi unanimemente aprovada. João era o mensageiro escolhido para o novo cometimento. Por que o João? Era um garoto. Menino. Era um menino. Ninguém ia dar bola para o menino. E era, né, o mais evoluído da turma toda, né? É uma coisa interessante isso, né? Lembra aquele livro do Obreiros da Vida Eterna que o Joãozinho evitou, né? Um desencarne, né? Foi prorrogado no desencarne devido a um garotinho, né? Como a gente brincava, né? Um pirralho, né? É isso aí. E também era um grande espírito, né? Vamos lá. Gamaliel não só recebeu cavalheirescamente o emissário, como também demonstrou grande interesse pelo convite, aceitando-o com a generosidade que lhe exornava a velhice veneranda. O Emmanuel aqui está fazendo questão de botar uma coisinha. A velhice veneranda. Nós vamos entender o que o Emmanuel está colocando aqui lá um pouquinho mais à frente, tá? Um pouquinho mais à frente. Nós vamos ver uma conversa entre Saulo e Gamaliel. Vamos lá. Entabuladas as combinações, o sábio rabino deu entrada na casa pobre dos galileus, que o receberam com infinita alegria. Simão Pedro, profundamente respeitoso, explicou-lhe a finalidade da instituição, esclareceu relativamente os feitos verificados e falou do conforto dispensado aos que se encontravam em abandono. Carinhosamente ofereceu-lhe uma cópia em pergaminho de todas as anotações de Mateus sobre a personalidade do Cristo e seus gloriosos ensinamentos. Gamaliel agradecia atencioso ao ex-pescador, tratando-o igualmente com deferência e consideração. Continua? Oi? Continua? Continua. Dando a entender que desejava expor à sua respeitável apreciação todos os programas da Igreja Humilde. Simão conduziu o velho doutor da lei a todas as dependências. Isso aí é aquela velha história, né? Quando fala espiritismo para certas pessoas que não têm a mínima noção de que é coisa do demônio, coisa de Satanás, conversa com os mortos e não pode, etc. Né? O que é que Pedro pensou? Vou mostrar a ele o que é que a gente faz aqui. Não tem nada demais, não tem mistério nenhum, não tem nada contra as leis de Deus, né, contra a Torá, nada. Está conduzindo ele. E fez um certo mesmo. Todos os lugares, todas as dependências.
né? Não encontraram, né? Nada assim escondido, né? Tem uma, né? Igual quando a pessoa entra no centro espírita pela primeira vez com essas ideias aí, né? Entra desconfiado, olho arregalado, né? Procura logo o caldeirão do Machado lá no canto. Ai, ai, ai. Mas não tem nada a ver, né? Vamos lá. Chegados à longa enfermaria, em que se aglomeravam os mais diversos doentes, o grande rabino de Jerusalém não pôde ocultar a máxima impressão. Comovido até as lágrimas, com o quadro que se lhe deparava aos olhos espantados. Em leitos acolhedores via anciãs de cabelos nevados pelos invernos da vida, crianças esquálidas, cujos olhares agradecidos acompanhavam o vulto de Pedro, como se estivessem na presença de um pai. Não dera ainda 10 passos em torno dos móveis singelos e limpos, quando estacou à frente de um velhinho de miserável aspecto. Imobilizado pela enfermidade que o prostrara, o pobre enfermo pareceu reconhecê-lo igualmente. E o diálogo se travou sem preâmbulos. Olha só, esse é um dos grandes diálogos do livro, tá? É um dos grandes diálogos do livro. E esse Samônio conseguiu alcançar todas as fibras de sensibilidade de Gamaliel. É impressionante esse diálogo. É uma coisa tão simples e tão impressionante, né? Porque ele é muito profundo. Né? Vamos lá, vamos lá. Samônio, tu aqui? Interrogou Gamaliel admirado. Pois será possível que abandonasse Cesareia? Ah, sois vós, Senhor, respondeu interpelado com uma lágrima no canto dos olhos. Ainda bem que um dos meus compatrícios e amigos chegou a observar minha grande miséria. Quanto embargou-lhe a voz, impedindo-o de continuar. Mas e teus filhos? E os parentes? Na posse de quem estão tuas propriedades na Samaria? Perguntava o velho mestre perplexo. Não chores, Deus tem sempre muito para nos dar. Vamos lá, vamos lá. Decorrida a longa pausa, em que Samônio pareceu coordenar as ideias para explicar-se, conseguiu limpar as lágrimas e prosseguiu. Ah, Senhor, como Jó, vi meu corpo apodrecer entre os confortos de minha casa. Jeová, em sua sabedoria, reservava longas provanças. Denunciado como leproso, em vão solicitei socorro dos filhos que o Criador me concedeu na mocidade. Todos me abandonaram. Os familiares deram-se pressa em partir, deixando-me sozinho. Os amigos que se banqueteavam comigo em Cesareia fugiram sem que os pudesse ver. Fiquei só, desamparado. Um dia, para a suprema desesperação da minha desdita, os executores da justiça procuraram-me para notificar a sentença cruel. Combinados entre si, a conselho da iniquidade, meus filhos destituíram-me de todos os bens. Assenhorearam-se de minhas posses e dos títulos em dinheiro que representavam a esperança de uma velhice honesta. Por fim, e para cúmulo do sofrimento, conduziram-me ao Vale dos Imundos. Eu só ia falar o seguinte, que essa era a lei lá. Né? Mas os filhos, né, em alguns casos, não tinham misericórdia, não conheciam a palavra misericórdia, apesar que lá no Antigo Testamento, não me lembro qual o profeta, né, e fala, como se fosse Deus, na mediunidade deles, né, fala, como é que fala? Misericórdia quero, sacrifício não. Tá?
E Jesus repete essas palavras. Então, quando a família fugiu, os filhos fugiram, não foi do lance do medo da lepra, não. Que era contagiosa realmente, mas era a questão maior a financeira. É aquela velha história, né? Que Jesus, o Evangelho convida, né, alguém lá para ajudar, ele fala, não, eu quero... É aquele que fala, deixa os mortos enterrar seus mortos, né? Não, Senhor, eu quero enterrar meu pai. Quem vê aquilo dentro do nosso conhecimento, acha que enterrar o pai, porque o pai, coitado, estava no velório, Jesus pediu ele para acompanhar, mas ele não podia largar o velório e enterrar o pai, nada mais justo. Não, não, enterrar o pai naquela época significava o quê? Ficar com o pai até ele morrer, desencarnar, para ficar com a maior parte dos bens, né? Para ficar com tudo. Para ficar com tudo. Então, isso era enterrar o pai naquela época. Então, infelizmente, né, olha só o tempo de barbárie que era, né? Infelizmente, os filhos não tinham muito amor pelos pais, principalmente quando se tratava de grana, né? Jesus vai falar isso de novo também, em outra passagem do Evangelho de Mateus, né, que ele fala sobre isso, o cordão, né, que os judeus o repreendem pela questão de ele estar comendo sem lavar as mãos, né, os discípulos estavam comendo sem lavar a mão, e Jesus fala, pior são vocês que não respeitam o mandamento de honrar pai e mãe, criaram o cordão. O cordão é um sacrifício que eles faziam ao templo, dando dinheiro, né, para sair da responsabilidade de cuidar dos pais, quando velhos, quando idosos. Quer dizer, a turminha não era mole, não. Lógico, não eram todos, eram alguns, mas, poxa, acontecia, né? E vemos mais um caso. Botaram o pai no Vale dos Imundos. E de lá ninguém saía, né? Raramente conseguia sair. Vamos lá? Quem quiser falar, quer falar, João? No Antigo Testamento, misericórdia. No Antigo Testamento, misericórdia, quer sacrifício? Não, foi Oséias. Está no Antigo Testamento, 6:6. E esse que você comentou aí, eu acredito que seja Mateus 9:13. Acredito, não sei se é, mas aqui tem alguma coisa citando. Eu estou na internet aqui. Não, deve ser o lance deles estavam comendo as espigas de milho sem lavar as mãos. Né? E os fariseus, seus discípulos comem sem lavar as mãos, que era a lei, né? É uma lei humana. Foi instituída justamente para a questão da higiene, e não havia nenhuma. Moisés teve que fazer isso, não havia leis. Moisés foi criando leis, né? Por exemplo, aquela lei da mulher imunda, ou seja, a mulher estava menstruada, era considerada imunda. O marido não podia ter contato com ela, senão tinha que pagar uma grande lance lá, né? Tinha um sacrifício para fazer por tempo grande, né? Quer dizer, até isso, o marido não respeitava, os homens não respeitavam as mulheres quando estavam menstruadas, e assim por diante. Eram leis totalmente humanas, né? Deixa eu até comentar uma coisa. Até 1986, 90, por aí, tinha centros espíritas que não permitia a mulher menstruada. Se você estiver menstruada, não pode trabalhar, não. Não pode aplicar passos. Tinha esse conceito. Ia sugar o sangue do cara do tapete. O antigo aí, ó, o pessoal antigo aí deve lembrar disso daí, ó. Já veio essa ideia. Eu não sou antiga, não, mas eu lembro disso. Lembra, né? Lembro. Tá com a voz baixa. Tava pano para mano. Eu não me lembro disso. Tá suja. O senhor Roberto, eu não sou dessa época não, viu, senhor Roberto? Isso aí era muito usado na Umbanda, Candomblé. As mulheres no período de menstruação, elas não podiam, não permitia ela trabalhar, né? Não permitia ela botar roupa para trabalhar. Eu me lembro disso na época de Candomblé, de Umbanda. Agora, na época do espiritismo, já na Bahia, eu nunca ouvi falar nisso, não. Mas tinha grupos espíritas também que não deixavam, talvez porque fossem misturados, tivessem uma tendência de Umbanda, alguma coisa assim. Mas eles iam pelo mesmo princípio. Isso aí é assim, alguns grupos, não estamos dizendo que são todos. Exato. Eu acho que depois, né, com a instrução, foi caindo.
Prossigamos? Então, conduziram-me ao Vale dos Imendos, onde me abandonaram como se for um criminoso sentenciado à morte. Senti tanto abandono e tanta fome, experimentei tamanhas necessidades, talvez pela minha vida passada no trabalho no conforto, e do Vale dos Leprosos, fazendo longa jornada a pé, esperançoso de encontrar em Jerusalém as amizades valiosas de outrora. Ouvindo o relato doloroso, o velho mestre tinha os olhos úmidos. Conhecera Samônio nos dias mais felizes de sua vida. Homenageado em sua residência de passagem em Cesareia, espantava-se agora daquela angustiosa indigência. Digamos, depois de pequeno interrógio, em que o doente procurava enxugar o suor e as lágrimas, com voz pausada continuou. Empreendi a viagem, mas tudo conspirou contra mim. Em breve, os pés chegados não podiam caminhar. Os pés chagados não podiam caminhar. Arrastava-me como podia, cheio de cansaço e sede, quando um carroceiro humilde, apiedado, me colheu e trouxe a esta casa, onde a dor encontra um consolo fraternal. Eu acho que os carroceiros da festa tudo virado santo, é tudo santo, porque se lembra como o Estevão também chegou lá? Carroceiro, né? Então, eles sabiam das histórias, realmente, né? Tinha um bom coração, levava, né? Lá para casa de família. Já era uma coisa que entre eles, assim, as pessoas de menos posses, mais pobres, etc., já sabia que lá acolhia, né, esse tipo de pessoas com problemas. É interessante que lá se alastrava, não é interessante isso? Você ia lá, era cuidar, logicamente devia ter os seus cuidados, mas interessante isso. A lepra naquela época era a doença, como se fala, kármica, né? Kármica, podemos falar. Havia a necessidade da pessoa passar por essa prova, que na época era uma prova muito difícil, né? Muito difícil. Vamos lá? Alguém quer falar? Gamaliel não sabia como externar surpresa. Tal a emoção que lhe vibrava no íntimo. Pedro, igualmente, estava sensibilizado, acostumando-se à prática do bem sem cogitar jamais dos antecedentes do socorrido, e, no caso, uma confortadora revelação do amoroso poder do Cristo. Olha só, aqui fala uma coisa que é muito importante. Agora que nós não estamos distribuindo kit na rua, a gente falava muito isso. Tá? A gente falava, não vamos procurar saber porque a pessoa está ali. Cada um vai ter sua história, vai ter seus problemas. E o Pedro agia igualzinho. Cumprir com a obrigação dele, é ajudar. Né? Assim, não é que não nos interessa, mas era muito claro que o Pedro via, assim como nós na rua. Então, a nossa obrigação era colaborar com aquele momento, né? Ser solidário naquele momento. Nós não poderíamos resolver os problemas, assim como o Pedro. Pedro poderia, não, já que eu sei do teu caso aí, Samão, vou lá, vou procurar os doutores da lei para devolver. Como? O que ele podia fazer era isso, dar a ele talvez até um final feliz, né? Ser tratado com dignidade, né? Era a parte do Pedro, da Casa do Caminho, no caso, né? Então, a gente, é uma coisa que, bom, pelo menos lá, nosso grupo de entrega de quietinhas, né, a gente sempre comentava isso, olha, não vamos procurar saber da história de ninguém, vamos ajudá-los. E realmente não podemos, né, não temos condições de ir além disso, daquele momento. Né? Vamos lá? Alguém quer comentar? Olha.
O grande rabino estava atônito diante do que ele via e ouvia. Com a sinceridade que lhe era peculiar, não podia dissimular sua amizade agradecida ao pobre enfermo, mãe sem recursos para retirá-lo daquele pobre albergue. Via-se na contingência de estender seu reconhecimento a Simão Pedro e demais companheiros do pescador de Cafarnaum. Olha só. Agora. Só um instantinho. Olha o Gamaliel aí. Não tinha condições também de ajudar, não tinha recursos. É incrível que o Gamaliel foi um dos maiores mestres de Israel e era duro, tá, gente? Era duro. Tinha muito pouco, o suficiente para sobreviver. Nós vamos ver ele lá no final. Tá? Que ele vai para a casa de um irmão, né? Que tinha situação melhor, né? Que o acolhe. Nós vamos ver esse resto de história aí mais à frente. Mestre. Fran, cabe até aí uma... Eu não sei, vocês me desculpem, eu não vou jogar pedra no telhado de ninguém, só para chamar atenção, eu não sabia também dessa não. A gente lê e passa por cima de muitas coisas. Não lembro. Se ele, Gamaliel, foi lá o chefe lá da sinagoga, vou dizer assim, uma criatura de um teor intelectual bem grande. Aí a gente vê na história que muitos desses que foram ocupar o lugar dele tinham recursos financeiros e eram abastados. Aqui mostra o espírito de renúncia e, né, dessa criatura. E é isso que está aqui na minha ótica o tornou grande diante do cenário, né, esse que a gente estuda, que é o espiritual, vamos assim dizer. E hoje a gente, sem jogar pedra no telhado de ninguém, a gente vê o comércio aí perfilhando nas searas, né? Nas searas em geral. Não estou aqui falando espírita, não. Em geral. O pessoal valoriza muito isso. É isso aqui que eu estou entendendo. É o que eu estou me entendendo aqui. É o que eu estou entendendo, hein? É isso mesmo. E veja bem, naquela época, né, quem tinha situação geralmente eram os saduceus. Os saduceus tinham uma situação, geralmente, eles eram helenistas, eles eram diferentes. Né? Mas como eles tinham muito dinheiro, eles tinham muito poder. Né? O dinheiro anda junto com o poder. E o fariseu, nós já falamos sobre isso, o fariseu era o cara que era pobre e que fazia, ele estudava muitas leis, se tornava doutor da lei para conseguir cargos também junto, né? Lá no Sinédrio, lá no templo. Né? Então a gente pode ver que Gamaliel era um desses. Né? Saulo, apesar de ser fariseu, o pai era rico. Mas vê que Saulo, como é que se fala? Ele veio de uma base também helênica. Ele estudou em Tarsus. Naquela época só existia 3 faculdades, ele estudou em uma delas. Eu estava vendo hoje um negócio do Haroldo Dutra, até ele falando sobre o filho de Alexandria, que foi contemporâneo de Saulo. Ou seja, nas cartas de Paulo, né, tem muito lance que ele se liga naquela filosofia da época. A gente não nota, porque nós não estudamos filosofia, né? O Haroldo Dutra nos mostra uma certa passagem lá, falando sobre o corpo, né? Mas eu não cheguei a ver, não, cara. Só vi o início, tive que parar, que eu estava no trabalho, um tempinho que eu tive, eu puxei isso. Então, esse tipo Gamaliel estava ali através do esforço mesmo. Só que Gamaliel tinha uma diferença dos outros fariseus, né? Que a gente está vendo. De outros não, de alguns fariseus. Coração. Ele, além de ser sábio, tinha um coração muito bom, né? Diferente. Era ponderado. Aí, de novo, lá na frente, vai ter outro lance que, de novo, vai ser ponderado. O pessoal quer atacar Pedro, quer atacar João, quer atacar Tiago, e ele fala, está no Atos dos Apóstolos, isso, ó, se isso aí vem de Deus, se isso aí não vem, esse movimento não vem de Deus, né, isso vai se acabar, que nós já vimos vários movimentos desses que acabarem por si mesmos. Mas se vem de Deus, nós não podemos derrubá-lo. Então é melhor deixá-los quietos. Vai depender de novo o Pedro lá na frente. Está em Atos dos Apóstolos e está aqui no livro também. Quer dizer, ele chegou ali através
esforço, chegou a mestre através da bondade, da sabedoria e da verdadeira sabedoria, que é justamente, né, a sabedoria é a soma do intelectual com o coração, né? Ele era sábio. Emmanuel fala aqui, né? O Emmanuel nunca gostou de botar, né, a azeitona em empada de ninguém, né? E encarnado só botou a azeitona na empada de um, foi o Gandhi, né? Foi o único que o Emmanuel elogiou. Esse realmente é uma grande alma, as palavras dele. Tá? Então, a gente entende isso, viu, Jorge? Eu entendo isso, que o Gamaliel realmente era duro de nascença também, né? E não conseguiu, podia também usar artimanhas, igual alguns fariseus usavam, e ficavam ricos. Ele não usou isso. Ele foi honesto a vida inteira. Vazando de fariseu que usa de artimanhas para ficar rico, chega aonde você chegou. Existe isso hoje. Né? Vamos lá? Só acrescentar um negocinho. Os saduceus, a maioria, estou dizendo que era unanimidade, mas a maioria era de famílias abastadas. Já tinham posses anteriores. Então, eles eram mandados para estudar fora, na Grécia. E eles iam passando de um para o outro essa cultura de estudar fora, e aí eles eram sim, judeus, mas eram judeus com refinamento helenista. Então, eles eram mais laicos. Não diz que não tenha fariseu rico, também tinha fariseu rico. Mas é aquilo que você falou, muitos deles não eram ricos, mas estudavam a lei, que era o que eles podiam estudar, não podiam ir para a Grécia estudar, para conseguir cargos melhores e estar bem na vida. É isso aí. Agora vamos ver, olha só, a inteligência, o intelectual do Gamaliel funcionando agora. Uma simples né, linhazinha que está aí no meio. Vamos lá. Vê agora, Elisa. Só agora reconheci que o judaísmo não havia cogitado desses pousos de amor. E só, ele não precisou ir muito longe. Ele, na hora, como ele tinha uma mente, tipo o Estevão, né? Podia estar um pouco, não no nível do Estevão, mas já tinha uma mente bem... Né? Na hora, espera aí, rapaz, nós não trabalhamos isso. E vai continuar falando mais algumas coisas. Por isso que eu estou falando, esse diálogo é muito interessante. Gamaliel, de pronto, entendeu o cristianismo. Entendeu que realmente ele é o Messias. Né? Vamos lá. Encontrando ali o amigo leproso, desejou sinceramente ampará-lo. Mas como? Pela primeira vez pensou na dolorosa eventualidade de enviar um ente amado ao Vale dos Imundos. Olha só, pela primeira vez, porque isso é uma coisa normal. Ele fazia, né, como rabino, tipo também um papel de juiz. E isso também, Jesus vai condenar lá no Evangelho de Marcos, se não me engano, no capítulo 12, quando alguém chega falando, oh, Senhor, me ajuda a falar com meu irmão sobre a partilha dos nossos bens, mais ou menos isso. E Jesus falou, quem me chamou de juiz? Não era a função dele de Jesus. Ele não era juiz. Ele é bem claro quanto a isso. Né? E o Gamaliel, dentro da função dele, também tinha essa função de juiz, como rabino. E ele está falando aqui pela primeira vez, olha só, ele não pegou, como a lei determina hoje, né? A, B, C, D, E, né? Os dois lados, o lado de lá, o lado de cá, avaliou para realmente tomar a decisão. Ele não, ele foi pela lei cegamente, mandou para o Vale dos Imundos, está falando aqui. Aí ele pensou, nossa senhora, né? Pesou a consciência dele aqui. Ele não fez por mal, é um grande atenuante para ele, mas fez. Tá? Era lei, mas ninguém imaginava assim vai acontecer com esse querido meu. Quando é que nem a dor, o câncer, outra doença. Quando está lá na casa do outro, poxa, acontece as mazelas, acontece a coisa. Mas quando o negócio chega na nossa casa, o desespero toma conta da gente.
né? Então, é bem assim. Ele sabia que ela era essa, mas ele nunca tinha considerado que uma pessoa querida dele podia passar por uma situação dessa. Como aí ele chegou? Como fazer uma pessoa querida minha e parar num buraco lá no Vale do Zimor passando necessidade? Como é que eu posso fazer isso? Né? O cristianismo começou a despertar dentro dele, vamos dizer assim, né? Ele começou a sentir esse toque, né? No momento em que ele viu a falha do judaísmo, não amparando os necessitados, pegando os necessitados e excluindo os necessitados, né? Empurrando eles como realmente se eles fossem imundos. Vai falar agora, porque antes ele não tinha tocado num amigo querido. O que vai falar aí agora, é isso aí. Ele observou isso porque o afetou, o abalou mesmo. Está falando aqui, né? Abalava-o profundamente o episódio. Mas ainda tem mais uma coisinha no finalzinho desse parar. Vamos lá. Ele aconselhara esse recurso a tanta gente. Ali estava considerando agora a situação de um amigo querido. O episódio abalava-o profundamente, procurando evitar raciocínios. E você falou aí, o episódio abalava-o profundamente, porque ele não tinha feito isso pensando que poderia ter atingido, mesmo sem saber, ele era um amigo, alguma pessoa até inocente. Era impensado. Vou seguir a lei, friamente. Né? Agora, o que ele vai falar que agora, para você ver que ele realmente era um sábio. Olha lá, vamos lá. Procurando evitar raciocínios filosóficos, de modo a não cair em conclusões apressadas, falou com doçura. Olha só. Procurando evitar raciocínios filosóficos. Por que isso? Porque aquilo, fiz, não fiz, não é. Realmente abalou ele. Né? É aquele nosso negócio. É bom nesses momentos ele falar que não tomar conclusão, não foi ter conclusões apressadas. Agora ele entendeu que essa lei, né, que ele fez e que outros fizeram, né, foi isso aqui, a conclusão precipitada. Digamos que Gamaliel aí caiu em si toda essa questão do judaísmo. Né? É muito importante. Vamos continuar. Se alguém quer falar, pode falar. Eu gostaria, me ajuda aí. Vamos ver se eu aqui os rabinos todos, eles não conseguiram entender os mandamentos. Eles tinham que seguir aquela regrinha de 10. Vamos lá, a regrinha dos 10. Porque ali trata de assunto de 1 ao 4, trata de assunto de questões morais, profundamente. De 1 ao 5, 4 a 5, lá dos 10 mandamentos. Mas o pessoal ficou mais atolado, vamos dizer assim, preso, nós, no caso, mas nas leis, aquelas leis promulgadas por Moisés e um grupo lá de pessoas. Como você falou aí, meu pai morreu, deixou 10 cabritinhos, e o meu irmão ficou com tudo. E aí? Você falou Jesus, né? Eu pensei aqui, porque muitos lá foram a Moisés também. Como é que se dá isso? Quem me nomeou juiz? É isso aí, vai. Isso, né? Isso você está falou Jesus, não é isso? É. Mas lá na lei mosaica, eles chegaram, a lei, que eram mais de sei de quantas, muita coisa, determinando. E até o caso, por exemplo, da mulher. A mulher que muitas vezes o marido morria, e isso foi um avanço. Ficava lá, para mim foi um avanço. Com 10 filhos, por exemplo, morreu, ficava ela nas agruras. E os filhos, e aí? Por isso, né, os bandos que ocorriam naquela época de salteadores. Mas vamos passar um pano por cima disso aí, uma borracha? Aí a lei, o que eles fizeram na lei? Bem, já vamos fazer o seguinte, o irmão, né, vai assumir, que é o mais velho, a esposa. Tem a tal viúva negra, lembra da viúva negra? Foram não sei quantos. Lei do levirato. Lei do levirato, né? Então, pelo menos,
A prole estava preservada, para a época foi um avanço. E a mulher não ia adulterar-se, né? Ia para uma vida de promiscuidade, de onde, né, resultou depois, talvez, penso eu, não sei. Né? Não, vou parar por aqui, senão vou falar besteira. Só isso. É isso aí. Né? Aí teve a viúva negra que matou 7. Vamos lá. Isso é histórico, né? Está lá em Marcos, isso, no capítulo... Entre o 12 e o 14 também, tá? Essa questão da viúva negra, que é uma pegadinha para Jesus. Aí Jesus vai lá no início, né? No antigamente, tá? Mas não vamos tocar nesse assunto, não, que ele é longo. A questão do casamento, né? Bom, vamos lá. Procurando evitar raciocínios filosóficos, de modo a não cair em conclusões apressadas, falou com doçura. Sim, tens razão para agradecer o esforço dos teus benfeitores. E também a misericórdia do Cristo acentuou o doente com uma lágrima. Creio agora que o generoso profeta de Nazaré, com o testemunho de amor que nos trouxe, é o Messias prometido. A gente vê que Samônio não está preocupado mais com o dinheiro que perdeu. Né? Ele ainda vai falar mais uma coisinha aqui na frente que vai balançar mais ainda Gamaliel. Ele está grato que, pelo menos, o que os filhos poderiam ter feito com ele tem um final digno. Né? Quem fazia muito isso era a Madre Teresa de Calcutá. Né? Catava pessoas que estavam jogadas no lixo, né? As ruas lá de Calcutá, né? E levavam lá para o lugar onde ela ficava. Sabiam que eram doentes terminais. Né? O próprio doente sabia que era terminal. Mas era tratado com amor. Né? Isso era muito importante para aqueles doentes. Para qualquer um de nós. Né? É o que Samônio está falando aqui agora. Ele não está mais preocupado com... Né? Está alegre, está feliz. E ele vai falar mais uma cutucada, mais um pouquinho aqui à frente, no Gamaliel, que vai balançar. Vamos lá. Grande doutor, compreendeu o êxito da nova doutrina. Tipo Estevão, compreendeu. Vamos lá. Peraí, deixa as motos passarem. Hein? Deixa as motos passarem, como eu falei. Aquele Jesus desconhecido, ignorado da sociedade mais culta de Jerusalém, triunfava no coração dos felizes pela contribuição de amor desinteressado que trouxera aos mais deserdados da sorte. Compreendeu ao mesmo tempo a discrição que se lhe impunha naquele meio humilde, atentas às suas responsabilidades na vida pública, pensando prosseguir na conversa, por testemunhar o seu otimismo e piedade, advertiu com um sorriso. Olha só, ele era um homem público. E ele depois vai falar, já estou muito velho para isso, para tomar essa briga, se expor a essa briga. Era uma briga. Né? A gente vai ver, daqui para frente, depois que o Estevão já vai, é o primeiro. Depois vai ter um monte junto, né? Felizmente. Né? E ele, como fala lá em cima, né? Procurando evitar raciocínios filosóficos, de modo a não cair em conclusões apressadas, ele já está acreditando em tudo, mas ele quer o quê? Um tempo em casa para meditação. É o que ele vai falar para o Samônio. Né? Mas o que o Samônio vai responder depois para ele, que é o que mais interessante desse teatro. Vamos lá. Acredito que Jesus de Nazaré, de fato, foi um modelo de renúncia em prol de ideias que, até hoje, não pude perceber ou compreender. Mas daí a considerá-lo o próprio Messias. As ideias ele não estava compreendendo. Agora ele começou a compreender, né? Até hoje. A partir de hoje. Mas, espera aí, o Messias é o máximo que eles esperavam, né? Até hoje eles estão esperando, dentro do conceito deles de Messias. Né? Então, vamos lá.
Essas palavras reticenciosas davam a compreender o escrúpulo do seu coração delicado entre a lei antiga e as novas revelações do Evangelho. Ponto. Olha só, a palavra crises aí. Ele está em crise agora com ele mesmo, tá? Nossa, ele já começou a fazer a comparação. Tá? Já começou a botar na balança os dois. Né? Né, entre a lei antiga, dava a compreender entre a lei antiga e as novas revelações. Ele está aceitando as novas revelações, mas ainda há aquilo que nós temos dificuldade de... Né? Hoje até achei um negócio legal, eu coloquei no Face, né, que é o seguinte, é uma senhora, tem um buraco assim, negro ao lado dela, um buraco negro é uma expressão de falar, né? E ela fala sobre a questão de mudança, né? Não me lembro bem como ela fala. Tá? Eu vou passar depois para o zap aí do grupo de estudo. Ela fala que não aceitava a mudança. Né? E agora que ela aceitou a mudança, que ela vê o quanto, né, que aquilo não existia, o quanto ela tinha que ter mudado antes, que aquilo realmente... Eu vou passar que está bem, bem legalzinho lá. Tá? Essa crise. É quando nós entramos com isso, bate uma ideia velha com uma nova, a gente está sentindo que a nova ideia é realmente o real, mas nós trazemos esse, né, esse cristalizado com a gente, e a gente tem que diluir esse cristal. É essa dificuldade que nós temos. Como diz o meu querido Marco Aurélio, o homem morre aos 30 e deita aos 80, 90, 100 anos. Né? Porque mudar as ideias depois de uma certa idade é complicado. Imagina o Gamaliel, hein? Tá? Vamos lá. Alguém quer falar, gente? Então vamos embora. Simão Pedro, assim, entendeu. E debalde procurava um meio para desviar a palestra no fim. O próprio Samônio, porém, como tutelado do mestre, foi em auxílio do apóstolo, redarguindo a Gamaliel com observações ponderadas e justas. Olha o que o Samônio vai falar para o Gamaliel, gente. É aquela questão... tem muito a ver com o que eu coloquei lá, né? Eu não me lembro a palavra que está lá, né? Mas é a questão disso. A gente está... é a zona de conforto que está lá. A mulher fala, né, que não queria sair da zona de conforto. E depois que ela sai, fala, eu nunca deveria estar lá. Me lembrei. Tá? Você colocou a foto, Consuelo? Coloquei. O que é que está escrito, Consuelo? Que eu não estou... É zona de conforto, né? Deixa eu botar aqui, peraí. Só um instantinho que eu estou achando aqui. Às vezes você sai da zona de conforto e então você percebe que realmente não tinha nenhum conforto. É o que o Samônio vai falar agora para o Gamaliel, em outras palavras. Vamos lá, Elisa? Vamos. Se eu estivesse com saúde, plenamente identificado com a família e no gozo dos bens que conquistei com esforço e trabalho, talvez duvidasse também dessa realidade confortadora. Pá, viu? E o conforto para ele agora, para o Samônio, é o que está acontecendo com ele. Ser tratado com amor. Né? Ser atendido naqueles seus, né, minutos, horas, dias, meses finais. É o que a família não fez. Para ele ali realmente é... Mudou a ideia de conforto. Mudou a ideia de conforto. Né? Pois é, mudou totalmente. Mas vamos lá. Prostrado, esquecido de Moisés. Temos esperado, não, pulei aqui, esquecido de todos e sei quem me deu mão amiga. Como israelitas, amantes da lei de Moisés, temos esperado o Salvador na pessoa mortal de um príncipe do mundo. Essa crença há de prevalecer para uma situação passageira.
São ilusórios. Continua? Não, veja bem, o que ele está falando, né? São coisas, ilusões para coisa da hora, ou seja, coisas mundanas. O real não é passageiro. Ele, Samone, já entendeu agora o que é o real. Olha lá, o que ele vai falar agora. São ilusórios preconceitos. Vamos lá. São ilusórios preconceitos. Esses que nos levam a induzir uma dominação de forças perecíveis. Por exemplo, quando eles liam o Deus, Senhor dos Exércitos, o entendimento que era realmente se o Messias, se é o filho do homem, o filho do Senhor dos Exércitos, o que seria o Messias? Um guerreiro. Um guerreiro. E aí vem essa compreensão errônea, que é o que o Samone está explicando aí. Né? E nós vemos lá aquele famoso prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo que fala quem são o exército do Senhor, né? São, né, o exército dos senhores, que são as virtudes do céu. Olha só, são as virtudes do céu, totalmente diferentes da nossa compreensão e da compreensão que eles têm ali. Por isso que ele está falando, são ilusórios preconceitos. Por isso que o Messias, para eles, tem que ser um guerreiro. Vamos lá. Beleza? Está sem som. A enfermidade, porém, é conselheira carinhosa e esclarecida. De que nos valeria um profeta que salvasse o mundo para depois desaparecer entre as misérias anônimas de um corpo apodrecido? Não está escrito em toda iniquidade perecerá? Ou seja, tudo que é injusto perecerá. O mal não existe. Mal tem hora para acabar. O bem não. É o real. É eterno. E onde está o príncipe poderoso da terra que domine sem a garantia das armas? O leito de dor é um campo de ensinamentos sublimes e luminosos. Nele, a alma exausta vai estimando no corpo a função de uma túnica. Todo o que se refira à vestimenta vai perdendo consequentemente de importância. Olha só. Persevera, contudo, a nossa realidade espiritual. Os antigos afirmavam que somos deuses. Na minha situação atual, tenho a perfeita impressão de que somos deuses projetados num turbilhão de pó. Apesar das chagas postulentas que me segregam das feições mais queridas, penso, quero e amo. Olha só. Essa é a finalidade da vida, do real, da vida. Ou seja, ele está entendendo tudo isso, mas ele, como espírito imortal, também está entendendo isso. Penso, quero e amo. Olha só, ele, né, como israelita, demorou muito ter essa compreensão. Mas isso para ele, para a vida futura, eu imagino como esse homem não ganhou. Por isso que ele não está mais preocupado com os bens da terra. Está preocupado com tudo isso que está sendo, né, ensinado a ele. Olha, isso vai atingir Gamaliel. Vamos lá. Essa é a força moral, né? A caridade, né? É a lei do amor. A irmã Rosária coloca isso, e tem o Adolfo, bispo de Argel também, se eu não me engano. Está lá no Evangelho, lá no capítulo 13, 10, 11, uma coisa assim. 9, 10, 11, por aí. A beneficência, comentando aí. É isso aqui que ele está colocando aí. Ó. A gente pensa, quer e ama. Que a Rosária é mais explícita na explicação, fazendo a diferenciação da caridade material para a moral. Vamos lá, Elis? Vamos.
Na câmara escura do sofrimento, encontrei o Senhor Jesus para compreendê-lo melhor. Hoje, creio que seu poder dominará as nações, porque é a força do amor triunfando da própria morte. Até Pedro vai tomar um susto agora. Vamos lá. A voz daquele homem marcado de feridas roxas, no seu grave entono, parecia o clarim da verdade saindo de um monte de pó. Pedro verificava satisfeito o progresso moral daquele mendigo anônimo para avaliar intimamente a força regeneradora do Evangelho. Gamaliel, por sua vez, aturdia-se com o profundo sentido daqueles conceitos. A pregação do Cristo, nos lábios de um doente desamparado, tinha um cunho de beleza misteriosa e singular. Amônio falara no tom de quem tivera experiências diretas de um encontro real com o profeta Nazareno. Bom, isso aqui nos explica, só um instante, isso aqui nos explica a segunda vinda do Cristo. Tá? Samônio, Cristo voltou lá para nós. Samônio, olha eu aqui, eu sou Jesus. Então, é o Evangelho. Né? É o Evangelho, né, agindo em nós. Essa é a segunda vinda do Cristo. E Samônio já teve ela naquele momento, né? Um verdadeiro encontro. Porque realmente ele não só ouviu, ele aprendeu. É o que Pedro está aqui falando, verifica, né, satisfeito o progresso moral, né, daquele mendigo, para avaliar intimamente a força regeneradora do Evangelho. É o Evangelho agindo, trabalhando dentro de nós. Quer dizer, todos nós vamos ter esse momento aí. Feliz aqueles que já tiveram, né, que estão longe. Né? Buscando afastar qualquer possibilidade de controvérsia religiosa, o generoso rabino sorriu e acrescentou: reconheço que falas com muita sabedoria. E é incontestável que estou com uma idade em que não seria útil alterar os princípios, não posso manifestar-me contrário a tuas suposições, pois estou bem de saber. Gozo o carinho dos meus e tenho vida tranquila. Minha faculdade de julgar, portanto, tem de operar no seu rumo. O Gamaliel já está cansado, ele não quer mais, né? Tanto que ele vai sair da vida pública dentro de alguns dias depois desse acontecimento. Tá, vamos só mais um pedacinho, faltando, né? É o que vai fechar o nosso estudo de hoje. Vamos lá, Elisa. Sim, é justo, retrucou Samônio inspirado. Por enquanto, não estás precisando de um salvador. Eis porque o Cristo afirmava que viera para os doentes, para os aflitos. Meu Deus do céu, né? Como ele realmente... Agora, Gamaliel. Gamaliel compreendeu o alcance dessas palavras que davam para meditar uma vida inteira. Entendeu o alcance, o tanto que entrou essa conversa com o Gamaliel, esse papo com o Samônio, a força que o Samônio também teve para levar ele. O Gamaliel, em alguns minutos, conheceu o Evangelho. O pior que conheceu o Evangelho de uma forma aplicada, né? Exemplificada. E esse é que ele fala antes, né? Como eu tenho ainda o carinho dos meus familiares, não posso ainda, né, julgar isso que está acontecendo contigo. Mas ele já está, que ele vai entender isso aí. Fala, o Gamaliel compreendeu o alcance dessa palavra, que dá para meditar uma vida inteira. É o que ele vai fazer. Ele vai abandonar a vida pública e vai lá para o deserto, vai lá para Palmira, Palmira, que é uma cidade aonde? Palmira é na Síria, né? Na Síria, se não me engano. Né? Gente, já deu a hora aí, falta um minuto. Vamos parar por aqui e voltar nesse Sim é Justo, na próxima aula do Paulo Estevam. Vamos parar aqui acima. Sim é justo.
veja bem, opinião minha, né? Mas eu acho que esse diálogo foi muito forte, é muito esclarecedor, inclusive para nós, né? Ele não vai mudar, não muda somente o Gamaliel, mas a gente vê a força do Evangelho nesse diálogo aí. A verdadeira força do Cristo, é o que o Samani fala, né? A gente está esperando um príncipe com poder mundano, mas ele não, ele tem um poder real, o poder do amor, que transforma tudo mesmo. Tá? Bom, eu vou parar de falar, chega por hoje. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Nada? O Samone, rapidinho aqui, o Samone encontrou o caminho